Salve, salve, torcedor! Chegando com mais uma resenha no canal Detetives Vascaínos. Já vai largando o dedo nesse like aí embaixo e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. Continue prestigiando esse trabalho, o seu apoio é fundamental. Bom, nosso entrevistado de hoje brilhou com a camisa do Vasco entre 1999 e 2000 e participou ativamente das campanhas vitoriosas da Mercosul e do Brasileirão daquele ano. Estamos falando do ex-meia Alex Oliveira. Alex, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Prazer é meu irmão. Obrigado, Márcio, pelo convite aí. E é uma satisfação muito grande poder estar participando com você aqui. Vamos lá, vamos começar pelos seus tempos de Vasco. Alex, é evidente que jogar num clube como o Vasco, né, te deu a dimensão exata da grandeza dessa instituição, né? Acredito que abriu muitas portas para você. Como foi para você ter vestido essa camisa? Bom, eu sou vascaíno, né? Então, acho que por isso já é para mim, um grande feito, né? Você ser torcedor e poder jogar vestindo a camisa do clube de coração. Então, para mim, não tem palavra que defina isso, não tem palavra que explique. E conquistar título ainda, deixar seu legado, marcar seu nome na história do clube, sem dúvida nenhuma, é motivo de muita satisfação para mim. Bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua chegada no clube, pois, pelo que parece, o seu amigo Paulo Miranda, né, com quem jogou no Atlético Paranaense, teve um papel fundamental, né? Cara, foi assim, resumindo um pouco da história. A gente estava junto no Atlético Paranaense, né? E no jogo contra o Vasco, nós perdemos de 2-1 para o Vasco, se eu não me engano, foi 2 gols do Donizete, e eu fiz o gol do Atlético naquele jogo. Coincidentemente, foi o ano que o Pedrinho se lesionou gravemente, teve aquela lesão no joelho. E o Paulo Miranda já vinha numa conversa já com o Vasco, né? Com o Antônio Lopes. E segundo o relato do Paulo para mim, que quando numa dessas conversas com o Antônio Lopes, o Lopes confidenciou para ele que estava precisando de um meia canhoto porque o Pedrinho havia se lesionado. E da forma como o Lopes jogava, gostava de jogar, precisava de um atleta que suprisse essa ausência do Pedrinho. E aí o Paulo falou para a pessoa: por que você não contrata o Alex? Aí ele perguntou: qual Alex? Ele falou assim: pô, o Alex, o camisa 10 aqui do Atlético, que fez o gol contra o Vasco. Ele: poxa, rapaz, é mesmo, esse neguinho aí me deu um trabalho danado. Esse neguinho me deu um trabalho danado, rapaz. Vou falar com o Eurico aqui, com o Isaías, vamos ver como é que a gente pode fazer. Depois dessa conversa, acho que não durou 1 hora, o Petralha já me ligou, falou que já tinha feito a negociação com o Vasco, eu também já tinha sido vendido e ia me apresentar junto com o Paulo Miranda aí na Colina. E você, o Alex, como você foi contratado para jogar na meia esquerda, né? Mas o Lopes te botou muitas vezes como lateral esquerdo, volante. Te tratava como coringa no Vasco. Como é que foi trabalhar com o Lopes e administrar essa experiência aí? Cara, foi legal porque eu sempre tive essa versatilidade, essa facilidade de jogar em outras posições, né? Então, houve um momento no Vasco, se eu não me engano, não sei se era a Copa do Brasil, e eu não sei se era o Gilberto que estava na seleção ou o Felipe. Só sei que um dos dois estava na seleção e o outro acho que estava suspenso ou lesionado. E nós tínhamos um jogo, acho que pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Aí o Lopes me chamou na sala dele e falou assim: Alex, eu não tenho outro jogador com a característica para jogar ali e eu vou colocar você para jogar de lateral. Eu virei para ele: professor, vamos embora, vamos encarar. Estou pronto, onde eu precisar, eu estou pronto. E aí, rapaz, o Lopes é o tipo de treinador que ele não gosta de perder nem para o ímpar, sabe? E o time titular, quando perdia, começava a perder para o time reserva, um coletivo, algum treino assim, ele marcava pênalti fora da área, ele marcava a mão quando a bola batia no calcanhar, enfim. Mas ele dava um jeito de empatar o treino, para não sair do treino perdendo de jeito nenhum. Coincidentemente, rapaz, nesse primeiro treino eu como lateral esquerdo, o time reserva ganhou de 2-0. O Lopes saiu bufando, o delegado saiu bufando do treino, e a gente achou que, eu pensei comigo, pô, deu tudo errado, ele não vai me colocar ali para jogar, né? Antevéspera do jogo, ele me chamou na sala dele de novo, nós vamos fazer outro treino, e nesse outro treino eu vou te colocar ali de novo, você que vai jogar, não tem outro, você que vai jogar, nós precisamos acertar aquele lado ali. Eu falei: não, professor, vamos lá, estou pronto. E aí, rapaz, a sapiência, a sabedoria da experiência do Mauro Galvão, né, chegou em mim e falou comigo: Alex, quando eu falar para você ir, você vai, quando eu falar para você ficar, você fica. Acabou o problema, foi só um toque, acabou o problema. Eu só ia na boa, ficava quando tinha que ficar,
E a coisa deu tão certo, rapaz, foi praticamente meia temporada jogando de lateral, depois o Felipe voltou da seleção, o da suspensão, e o Lopes arrumou o jeito de encaixar nós dois para jogar daquele lado esquerdo ali, e a coisa aconteceu, começou a fluir muito bem. Então, e até falando nisso, quando você foi contratado, né, tinha muitos jogadores, né, para a posição, como você falou, né, e era difícil conseguir essa titularidade. Como é que você se comportou diante dessa disputa aí? De forma natural, tranquila, porque eu sabia que todo mundo estava chegando. Pô, já tinha Juninho, já tinha Ramon, né? O Felipe depois acabou passando para meia também, né? E foi muito bem jogando no meio de campo. E eu sabia que essa disputa era muito grande. Mas eu também sabia que em todos os setores o Vasco estava muito bem qualificado, o elenco era muito bom. E eu sabia que não ia faltar espaço, uma hora ou outra, porque o Vasco praticamente tinha 6, 7 jogadores na seleção brasileira, né? Então sempre haveria espaço, sempre haveria oportunidade de estar jogando e mostrando a força que o elenco tinha naquele momento. Então era tranquilo, quando ia o Juninho para a seleção, eu jogava de meia, de segundo volante, o Felipe ia, ou era na meia, ou era na lateral, era sempre assim, até no ataque, quando o Vasco precisou como segundo atacante, já joguei também, né? Então, para mim sempre foi muito tranquilo em relação a isso. E esses caras, essas cobras todas aí, todas essas férias que eu tive a felicidade de jogar junto, só fez com que eu crescesse como profissional também, né? Então foi muito bacana poder participar de tudo isso aí. Em falar nesses caras aí, você, como você falou, você foi um privilegiado, né, por poder atuar lá de férias como o Romário, Edmundo, e a gente sabia ali que existia um ruído, uma briga de egos entre os dois, né? Como foi para o elenco administrar toda aquela situação naquele momento? Por incrível que pareça, essa situação começou com o Alex Oliveira, né, cara? Por incrível que pareça. Jogo Vasco e Bangu em São Januário. Quem é que sofre o pênalti? Alex Oliveira. Aí o batedor de pênalti era o Edmundo, porque o Edmundo vinha treinando, né? Ele era que treinava os pênaltis. Naquele momento o Romário se sentiu confiante para bater, pegou a bola e disse que ia bater. Bateu e perdeu, né? Bateu e perdeu, infelizmente. E aí a torcida começou a vaiar o Romário, porque tinha perdido o pênalti, aquele negócio todo. E 5 minutos depois, o Paulo Miranda vai no fundo, cruza, de mundo de cabeça faz 1-0. Pronto, o Januário veio abaixo, né? E foi aí que começou essa confusão toda aí, que já tinha, né? Eles já tinham o problema deles fora de campo, que a gente nunca procurou saber, ninguém nunca quis se meter nisso. Mas para nós, dentro do elenco, rapaz, era uma vamos dizer assim, era uma rivalidade gostosa, porque todo jogo o Romário e o Edmundo um queria jogar mais do que o outro. Aí você pensa, 2 craques, 2 caras bons, um querendo jogar mais do que o outro. Meu irmão, tinha jogo que a gente só assistia, entendeu? E era legal. E o Amaral até citou uma vez numa fala dele, que o dia que ele falou isso, eu fiquei dando risada sozinho, que era realmente o que acontecia. Quando a gente pegava a bola, tocava para o Edmundo, o Romário xingava. Quando pegava a bola, tocava para o Romário, o Edmundo xingava. Quando chutava no gol, os 2 xingavam. Era aquela situação engraçada, rapaz. Mas foi legal, cara. Foi legal, sim, porque são 2 caras excepcionais. Nunca tivemos problema de elenco em relação aos 2. O problema deles era particular, né? Era uma coisa muito pessoal, mas eles não transferiam isso para nós, para o restante do elenco. E a gente via, né? O Mundial acho que deixou bem claro que, independente da rivalidade deles, eles jogavam pelo Vasco, né? Isso foi muito evidente, ficou muito legal dos 2. Então, ainda em 1999, me vem à mente que realmente, como você falou, a equipe do Vasco era uma equipe muito forte, né? O Vasco era o favorito absoluto para o título carioca, né? Mas para você que esteve naquele grupo, né? Qual o fator que pesou ali para o Vasco não confirmar dentro de campo o favoritismo contra o Flamengo? O extracampo. Eu falo isso para todo mundo, que o extracampo ele foi fundamental. Porque naquele momento o Eurico falava muita coisa fora de campo e acabava dando combustível para o adversário. O adversário da final era nada mais nada menos que o nosso maior rival, que era o Flamengo na época, né? E o Vasco a gente sabia, todos sabiam, né? Da superioridade individual que o Vasco tinha naquele momento. Mas entrava em campo, meu irmão, você tinha que esquecer isso aí e passar por cima. E infelizmente essas falas de que o Vasco era superior, de que o Vasco era melhor, de que o Vasco... Mas nenhum jogador nunca falava isso. Isso não partia dos atletas. Isso sempre partia do Eurico, de algum diretor, de alguém que falava alguma coisa nesse sentido. Isso, para mim, particularmente, sempre foi dar combustível para o adversário. Eu acho que você tem que pregar o respeito acima de tudo e mostrar sua superioridade em campo. E por detalhe,
quem se lembra dessa final de 99, por um detalhe a gente acabou perdendo o título carioca daquele ano. Então, e lembrando do ano, agora a gente indo um pouco para o ano 2000, né, avançando até falando do Flamengo, né, aconteceu naquele ano aquele chocolate histórico, né, no final da Taça Guanabara. Conta pra gente um pouquinho daquele momento ali para você, né? Tem alguma história de bastidor interessante para nos contar sobre esse dia aí? Cara, eu acho que o mais emocionante que foi nesse jogo, sem dúvida nenhuma, acho que foi o clima montado, né? Quando o ônibus do Vasco estava chegando no Maracanã naquele jogo, a gente já tinha a ideia, já tinha a dimensão que aquele jogo a gente não perderia. Porque foi uma coisa sabe, como é que eu posso dizer? Uma atmosfera diferente aos redores do Maracanã que estava naquele dia, cara. Que era uma coisa que eu vou te falar, foi incrível, foi sensacional o que a gente viu. E quando a gente subiu as escadas ali e realmente a gente entrou no campo, meu irmão, quem disser que não treme com o Maracanã lotado, está mentindo. Está mentindo, porque o Maracanã esse novo Maracanã não posso dizer para você porque eu nunca fui, não entrei nesse novo Maracanã. Mas o antigo Maracanã, meu irmão, ele literalmente tremia. E acho que o bacana de tudo aquilo que ficou foi a torcida do Vasco, ela foi em peso para o Maracanã. Né? Eu acho que nesse dia a promoção de Eurico ela deu certo, porque a torcida do Vasco, sem dúvida nenhuma, ela comprou a ideia, como a torcida do Vasco compra todas as ideias que é passada, né? A torcida do Vasco ela é sensacional. E eu acho que, para mim, o que ficou marcado foi isso, cara, porque dentro de campo era um Vasco leve, era um Vasco num Romário inspiradíssimo, né? De um futebol alegre que a gente jogava. Acho que naquele dia o Flamengo literalmente não viu a cor da bola, apesar de ter saído na frente, se não me engano, mas não viu a cor da bola. E foi um jogo que foi 5 e, sinceramente, era para ter sido mais. Teve a bola do Paulo Miranda, a bola do Amaral na trave. Então foi um jogo que, sinceramente, o torcedor vascaíno saiu dali. E outro, um detalhe importante, que os meus amigos, meu pai que é flamenguista, eles falam muito, mas naquele ano o Flamengo foi campeão. Eu falei, mas ninguém fala do título. Todo mundo fala do chocolate que foi dado. Só lembra dos 5-1, ninguém lembra do título naquele ano. E aí eles ficam meio me sacaneando, me zoando, tudo, mas eu falo para eles, vocês podem comemorar o título, mas o que ficou marcado foi o 5-1, não tem jeito. E essa é a grande história desse jogo aí. É verdade, com certeza. É inesquecível. O chocolate do Vasco sobre o Flamengo foi inesquecível para o torcedor do Vasco. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2000, a gente me vem à mente o Mundial de Clubes, né? Qual é a lembrança que você tem daquela competição só cercado de feras? Bom, aí a gente vai voltar um pouquinho nessa situação que eu te falei, de jogar na lateral esquerda, né? E o Antônio Lopes falou, Alex, é você que vai jogar, eu preciso de você ali. E não tem outro. Eu falei, pessoal, estou pronto. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito jogador, né, cara? Não tem tanta versatilidade para jogar em outras posições. E acaba até criando um clima estranho no próprio elenco, porque, eu não jogo nessa posição, essa não é a minha posição, eu estou jogando fora de posição. Enfim, irmão, o fato de eu ter jogado fora da minha posição e ter contribuído para o clube naquele momento me fez estar entre os 23 convocados para o Mundial. Né? Então, acredito que isso pesou fundamentalmente. Além, claro, né, óbvio, da minha condição como atleta, mas eu acho que isso pesou também fundamentalmente para que eu tivesse entre os 23 convocados para o Mundial. E eu acho que o Mundial também foi perdido em detalhes. Foi uma situação que eu acho que todo torcedor vascaíno, acredito eu que a diretoria vascaína, todo mundo gostaria de pegar o Real Madrid na final, para, vamos colocar assim, se vingar daquele Mundial de 98, se não me engano, no final de 98. Mas, infelizmente, o Corinthians derrubou o Real Madrid na semifinal. Então, o Corinthians vinha, se não me engano, de uma prorrogação cansativa, né? E o Vasco estava esperando para saber quem ia para a final, porque a gente já estava classificado. E eu acho que foi detalhe, cara. Eu acho que faltou um pouquinho mais de ousadia para a gente ali, para a gente conseguir ganhar esse jogo no tempo normal e se sagrar campeão do mundo. Com certeza. E no seu currículo, Alex, tem a virada, né, histórica da Mercosul. Você já teve a oportunidade de falar um pouquinho para a gente daquele momento, né? Mas eu queria saber de você, na sua opinião, qual é aquele fator que pesou mais para o time
mudar da água para o vinho e fazer 4 gols em 45 minutos? O vestiário. O vestiário foi fundamental e é uma das histórias que eu mais me orgulho de contar, porque eu vejo futebol todos os dias. Hoje eu sou treinador de futebol. Futebol é minha vida, faz parte da minha história. Então eu aprendo, eu estudo, eu procuro conhecimento todos os dias a respeito do futebol para me qualificar cada vez mais. Mas hoje eu não vejo os atletas de hoje se cobrando. Não há aquela cobrança dentro de campo como havia na nossa época. Na nossa época a gente brigava mesmo, a gente discutia, a gente não chegava a vias de fato, mas a gente tinha discussões ríspidas mesmo, porque todo mundo queria acertar, todo mundo queria ganhar, todo mundo tinha o mesmo objetivo, né? E eu acho que a gente ganhou esse jogo no vestiário porque quando a gente desceu para o vestiário perdendo de 3-0 no primeiro tempo, a torcida do Palmeiras gritando é campeão, no intervalo, eu vi alguns atletas do Palmeiras, não vou dizer que estavam menosprezando o Vasco, não dessa forma, mas eles estavam eufóricos demais antes do final da partida, sabe? Então, e quando a gente chegou no vestiário, o Joel estava montando a prancheta dele lá, o que ele ia mexer no esquema tático lá, tinha um latão de lixo no canto do vestiário, o Viola deu um bico no latão de lixo, o latão bateu no telhado, fez um barulho danado lá, o Joel jogou prancheta pro lado, aquela confusão toda. E ali o Viola, ele explanou o pensamento dele, começou a dar duro em todo mundo, a falar, a xingar, e falou que de nada adiantaria a gente ter tomado, porque realmente aconteceu, a gente ter tomado bomba na cabeça na Argentina, no jogo contra o Rosário Central, não adiantou nada a gente ter demorado quase 2 horas e meia para sair do vestiário, com o torcedor argentino tacando bomba, fazendo aquele negócio todo para a gente entregar para o Palmeiras. Então, naquele momento ali, estava todo mundo de cabeça baixa, o Romário levantou a cabeça e falou: Peixe, só pega a bola e dá em mim que a gente vai resolver esse negócio. Aí o Gigante também levantou a voz e falou assim: pô, realmente a gente não está sendo esse Vasco. O Gigante é o Juninho Paulista, viu? A gente não está sendo esse Vasco aí que a gente costuma ser. E por mais que se esses caras tiverem que ser campeões, eles vão ser, mas a gente vai vender caro essa derrota para eles aí. O Vasco de verdade tem que voltar no segundo tempo. Só sei que o Joel não falou nada, pegou a prancheta, botou debaixo do braço, o time voltou outra cara, voltou outro time, voltou o Vasco que o torcedor estava acostumado a ver em toda a competição. E aí, meu irmão, foi a virada, realmente a virada histórica, um momento assim, e eu posso dizer que quando acabou o jogo, que a gente foi para a torcida do Vasco, que estava posicionada no canto da arquibancada ali, eu vi torcedor desmaiando, torcedor sentindo mal, chorando, ajoelhado, comemorando, porque ele não esperava que acontecesse aquilo ali. E para mim é um motivo de muito orgulho, de agradecer mesmo a Deus por ter feito parte desse elenco aí. E foi seu maior título da carreira, não é, Alex? Foi, cara, foi o maior título, foi um título internacional, acho que o maior título pelo acontecimento, pelo fato, né, pela repercussão, né, de tudo isso. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, todos os títulos que eu conquistei foram muito importantes, cada um com a sua emoção, cada um com o seu jeito diferente, mas esse, pela maneira como foi conquistado, sem dúvida nenhuma, é o mais marcante. E eu queria te perguntar 2 coisas em relação depois da sua saída do Vasco. Você deixou o seu clube depois disso, né? Retornou em 2002, mas acabou sendo emprestado. Poderia explicar para a gente o que pesou nessa sua não continuidade nessas 2 ocasiões aí? Bom, eu, em 2001, o Clebson, lateral direito, falecido Clebson, que Deus o tenha, estava num momento muito bom, né? E ele era jogador do Bahia na época. E o Vasco tinha interesse na continuidade do Clebson, né? E o Evaristo de Macedo, que era o treinador do Bahia, foi oferecido para ele uma lista de atletas do Vasco, oferecido ao Bahia, né? Uma lista de atletas para ele, para que o Clebson viesse definitivo pro Vasco. E ele não quis nenhum jogador dessa lista. Ele falou: o único jogador que me interessa aí é o Alex, é um meia, e é o único jogador que me interessa aí. E aí a negociação estava dando uma emperrada nesse sentido, né? E, coincidentemente, se eu não me engano, a gente teve um jogo pelo Rio-São Paulo contra o Corinthians, em São Januário, se eu não me engano, e a gente ganhou esse jogo de 1-0 com o meu de pênalti. E no dia seguinte, o Isaías me chamou na sala dele e falou assim: a gente está te emprestando para o Bahia. Eu falei: mas por quê? Acabei de jogar ontem, fiz gol, ganhamos jogo, e agora vocês vão me emprestar? Não estou entendendo. Falei para o Isaías: não quero ir, não. Não sei o que. Eu falei: Isaías, não quero ir, não vou, não quero ir para o Bahia. Não tem faz sentido, eu não quero ir. Né?
E aí eu estava saindo da sala do Isaías e o Joel estava entrando. E aí o Joel falou assim, meu filho, já acertou tudo para ir para lá? Eu falei, não, professor, não vou não quero ir não. Eu falei, pô, eu acho melhor você ir. Porque eu já tenho o Ramon, Juninho, Pedrinho tá voltando e não vai ter muito espaço. Eu falei, então, espera aí então. Voltei para a sala dele e falei, então, pode fazer meu contrato que vai ser agora. Aí eu falei, Isaías, mas eu quero isso para ir para Bahia. Ele, então, peraí, ele pegou o telefone, ligou para o Paulo Maracajá, que era o diretor do Bahia na época. Ele falou assim, não, pode mandar ele vir que tá tudo certo. E aí eu desembarquei em Salvador, pai. E aí eu vou te falar, Deus sabe o que faz, porque já tinha deixado uma história bonita no Vasco, né, com conquistas e tudo. Cheguei no Bahia, o time não era campeão baiano há 3 anos, nunca tinha sido campeão do Nordeste, né? E aí você imagina, chegar no clube já sendo campeão baiano, campeão do Nordeste inédito, e fazer uma campanha no Campeonato Brasileiro de 2001 que, segundo informações que foram passadas para a gente, foi a melhor campanha que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro depois do título de 88. Então nós conseguimos classificar o time entre os 8, né? Naquela época classificavam 8. Aí era o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim ia. E nós fomos muito bem. E estava acabando o contrato, e eu querendo renovar com o Bahia, aí eu já queria renovar com o Bahia. E o Evaristo de Macedo, que era o treinador do Bahia, veio para o Vasco, né? E aí o Evaristo mandou eu voltar, né, para o Vasco. Só que aí eu falei, aí eu estava de férias em casa, o Isaías me liga e falou, você tem que se apresentar no Vasco dia 4 de janeiro. Eu falei, Isaías, eu não vou não, eu quero renovar com o Bahia. Pô, a torcida aí, já tinha virado livro da torcida, a torcida estava gostando, a família adaptada. Aí minha esposa não queria, eu falei, vamos ficar por aqui mesmo, né? Que nada, rapaz. Aí o telefone tocou, estou em casa de férias, o Isaías falou, não quer falar, eu vou falar com o Eurico então. Eu falei, fala com o Eurico para ele fazer, renovar meu empréstimo, mas eu quero ficar no Bahia. Nesse meio tempo, infelizmente, aconteceu o falecimento do Cléber, né, também, né? E aí, eu de férias, o Isaías foi falar com o Eurico, passou 5 minutos, meu telefone tocou de novo. Aí já era o Eurico. Aí o Eurico falou, se você não se apresentar aqui no Vasco, dia 4 de janeiro, você não vai jogar nem aqui, nem aí, nem lugar nenhum que eu não vou deixar. Doutor, dia 4 eu tô aí, pode deixar. Dia 4 de janeiro eu tô me apresentando, fica tranquilo que eu tô aí. E assim foi que eu disputei o Campeonato Carioca, né, chamado Caixão 2002, e assim seguiu a vida. Você teria, no início, desde o início, ter construído uma história mais longa no Vasco, né? Cara, eu confesso que eu só tenho que agradecer a Deus, cara, porque eu cheguei no Vasco em 99 já sendo campeão do Rio São Paulo, fazendo gol na estreia. Você chega no time grande, desconhecido até então do Atlético Paranaense, né? Torcida, mas quem é Alex Oliveira? Você não sabe quem é o Alex, né? Aí você já chega, já estreia o cartão de visita, já faz um gol contra o Palmeiras pelo Rio São Paulo. Então aí você já começa, a torcida já começa a entender quem é você já levanta a taça no seus 2 primeiros meses de clube, já está dando volta olímpica. Então, eu acho que a história poderia ter sido maior, né? Mas como tudo tem seu tempo, tem seu limite, eu acho que o importante de tudo isso é estar bem gravado na história do Vasco com tudo que a gente conquistou. Com certeza. Falar agora um pouco da sua carreira como jogador fora do Vasco, né? Você começou a sua carreira no Paulista de Jundiaí aos 16 anos, né? Mas passou por grandes agremiações aí do futebol brasileiro. E fazendo uma rápida análise da sua vasta carreira como jogador, o que na sua opinião ficou faltando que você teria muito ter conquistado? O que ficou faltando para ser conquistado? Cara, essa é uma pergunta que... Bom, eu gostaria de ter conquistado tudo em todos os clubes que eu passei, né? Gostaria muito de ter conquistado tudo. Mas fui campeão paranaense pelo Atlético, campeão brasileiro pelo Vasco, Mercosul, Rio São Paulo, fui campeão pelo Bahia, campeão baiano Copa do Nordeste, fui campeão candango com o Brasiliense, gostaria de ter sido campeão com a Ponte Preta, enfim, vários clubes, mas acho que de fato mesmo, o que faltou para mim, eu não digo que é uma mágoa, mas eu acho uma coisa assim que ficou faltando realmente, que é uma coisa que eu queria muito, eu busquei muito isso, e queria muito, foi ter conquistado o acesso com o Vila Nova de Goiás, cara.
Isso foi uma coisa assim, que eu gostaria muito de ter conquistado, porque eu cheguei no Vila Nova na Série C do Campeonato Brasileiro, depois de ter feito uma Série B muito boa pelo Remo, e quem tinha me levado para o Remo era o falecido Giba, e o Giba falou para mim assim, Alex, vem para cá para você me ajudar. Falei, professor, estou saindo do Santa Cruz, tinha acabado de sair do Santa Cruz. Falei, estou há 2 meses em casa, professor, não treinei, não fiz nada. Não, vem para cá que o nosso preparador físico vai te colocar em forma. Falei, tá bom. Cara, a coisa foi tão assim, sabe? No Remo foi como se fosse um título, mas a verdade é essa, porque eu cheguei, cheguei no segundo turno da Série B, o time estava praticamente a 12 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, então estava todo mundo dando o time como rebaixado. Meu irmão, foram, se eu não me engano, 14 jogos, 10 gols. Eu acho que no segundo turno da Série B, eu já cheguei já com 6 ou 7 rodadas, já tinham acontecido no segundo turno. Daí para frente a coisa desandou, eu comecei a fazer gol um atrás do outro, a bola batia, fazia gol. Então, nesse meio tempo aí, eu fui considerado o melhor jogador dos clubes paraenses nessa época aí na Série B, fiquei na seleção da Série B, e para mim, para eles, para a torcida do Remo, foi considerado como um título, até hoje é lembrado por isso, né? E com o Vila Nova foi contratado pela Federação Goiana, a Federação Goiana fez um campeonato goiano inédito, uma coisa que eu achei fantástica, que foi contratar 12 jogadores de nome e distribuir para os 12 clubes da primeira divisão. Cara, foi uma coisa que pegou tão bem, foi tão legal, uma sacada mesmo, uma jogada legal da Federação Goiana. E a torcida que escolhia o jogador que queria no seu time, né? Então a torcida entrava no site da federação, no telefone, ia votando, e o atleta que quisesse ia caindo lá. E eu caí no Vila Nova. Aí foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano, em 2007, renovei o contrato com o Vila para ficar na Série C. Rapaz, foi chamado de maluco, de doido, de tudo que você imaginar. E tinha tanto time querendo contratar na primeira divisão, na Série B. E eu falei, gente, eu não vou porque eu já firmei minha palavra com o presidente. Já tinha falado para ele que ia ficar e eu vou ficar. Você é maluco? Você está deixando de ganhar 2 vezes mais que você ganha aí para jogar no time da Série C. Você vai sumir nesse campeonato aí. Ninguém vai mais lembrar de você. Eu falei, rapaz, eu dei minha palavra para o presidente, eu não vou mudar. Ficamos na Série C. Quando acabou o Campeonato Goiano, eu virei presidente e falei, sim, presidente, o Túlio estava no time do interior, né? Túlio Maravilha. Eu falei, presidente, traz o homem que a gente vai fazer do homem artilheiro e ele vai ajudar a gente a subir. Você tá louco, rapaz? Como é que eu vou trazer o Túlio? Tá com 40 anos, não tem condições de tudo, não vai... Presidente, traz o homem, deixa o resto com a gente, que a gente vai fazer o homem virar artilheiro. E aconteceu, subimos na Série C, o Túlio foi artilheiro com 27 gols, né? E na Série B, rapaz, foi quando o Corinthians estava na Série B, nós terminamos a competição, se não me engano, em 6º lugar. Mas nós ficamos o campeonato inteiro ali, rapaz, no G4, namorando ali G4, G5, a gente não saiu dali. Na reta final do campeonato, as coisas desandaram, a bola parou de entrar, o Túlio parou de fazer gol, nós perdemos jogadores importantes, machucados, e a gente não conquistou acesso. Por que eu te digo isso, meu irmão? Porque a torcida do Vila Nova de Goiás, quem não conhece, não sabe o quanto essa torcida é apaixonada, rapaz. Todo jogo nosso no Serra Dourada era 15, 20 mil pessoas, independente do adversário. Contra o Corinthians, no Serra Dourada, a torcida do Corinthians ficou praticamente espremida no canto, a torcida do Vila tomou conta do Serra Dourada inteiro e a gente ganhou o jogo de 2-1. Então eu digo para você que não chega a ser uma frustração, sabe? Mas é uma mágoa que eu tenho de não ter conquistado o acesso, porque eram 25 anos que o clube estava brigando por esse acesso e até hoje não subiu. Então eu acho que da minha carreira, uma coisa que eu gostaria de ter conquistado muito, sem dúvida nenhuma, era esse acesso aí. Certo, com certeza. E uma curiosidade sobre a sua passagem do Atlético Paranaense, parece que quando você foi para lá, você não teve o aval do Abelão, né? Como é que foi para você chegar num clube sem ter sido indicado pelo técnico e ainda ter que mostrar serviço, né? Se desdobrar para mostrar serviço. Ô Marcos, eu quase encerrei a carreira com 19 anos de idade, cara. Quase que eu encerrei minha carreira. Porque eu, o Wilson zagueiro, que depois foi para São Paulo, o Alexandre Silva, que hoje é treinador das categorias de base do Atlético Paranaense, do próprio Atlético Paranaense, a gente, voltando um pouquinho nisso aí para você entender qual foi a situação, a gente tinha despertado o interesse do Palmeiras para disputar uma Taça São Paulo de juniores, e o presidente não queria liberar a gente de jeito nenhum de graça, né?
E, rapaz, foi uma situação que a gente teve que implorar, chorar na sala do presidente para a gente ser emprestado, senão ele não deixaria a gente ir. Conseguimos ir para lá, disputamos a Taça São Paulo Juniores. Foi a única que eu disputei na minha vida. E aí a gente voltou, regressou depois da Taça São Paulo, voltamos para o Paulista de Jundiaí, eu fui emprestado para o Bragantino, fiz um campeonato brasileiro fantástico, eu e o Kelly, que depois o Kelly também acabou jogando no Atlético Paranaense. Fizemos o Campeonato Brasileiro fantástico e eu fui contratado pelo Atlético Mineiro. Lá no Atlético Mineiro também a coisa indo muito bem, graças a Deus, mas o Atlético não estava muito bem financeiramente. Aí o Alex faz o quê? Volta de novo para o Paulista de Jundiaí. Aí que eu quase encerrei minha carreira, meu irmão, porque o presidente falou assim, vou mandar vocês para o Atlético Paranaense. Eu falei assim, eu não vou voltar mais aqui. Se eu tiver que voltar para o clube de novo, eu vou encerrar minha carreira, porque eu estou igual eu, você me manda para tudo quanto é lugar e me traz de volta para cá. Nunca dá certo. E aí, isso conflitando com os números de campo, porque os números dentro de campo, as coisas iam muito bem, então não tinha por que não acontecer, né? Aí, rapaz, a gente chega no Atlético Paranaense, o Abelão chama a gente no campo e fala assim, eu não conheço vocês estão aqui com o aval do presidente, num acordo com o clube de vocês, e para ficar no meu elenco vai ter que jogar muito, viu? Aí, rapaz, aquele negócio entrou na minha cabeça como uma bomba, né? Porque até então eu achei que saindo do Atlético Mineiro, eu estava vindo para o Atlético Paranaense com tudo certo. E não estava. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou arrebentar com esse treinador aí, deixa ele comigo. Foi praticamente 2 semanas fazendo treino físico, rapaz, nada de ver a cor da bola. Rapaz, eu já estava vendo a bola como prato e comida, e a bola nada de rolar, né? Quando finalmente a bola começou a rolar, rapaz, eu falei assim, agora é comigo. Bastou um coletivo para o Abelão mudar de ideia, sabe? E graças a Deus, o Abel hoje é uma pessoa, não tenho mais contato com ele, infelizmente, acompanho a carreira, sou fãzaço dele, tenho o Abel como um pai mesmo, porque eu era um garoto no Atlético Paranaense, o que eu aprendi com o Abel, a questão de caráter, de relacionamento em grupo, de paixão por aquilo que faz. Cara, o Abelão ele é fantástico, ele é sensacional, ele é um cara assim que eu carrego para a vida. Onde o Abel estiver, pode ter certeza que eu paro tudo que eu estiver fazendo para ver o Abel trabalhar, porque o cara ele é sensacional. E a história de vida do Abel, por tudo que ele passou nesses últimos anos aí, meu irmão, o cara tem que ser forte demais para suportar, para aguentar, e tá continuando na ativa aí, o cara tem que ser muito bom. E não à toa ele é merecedor de todas as histórias, todas as conquistas que ele tem. Então, não sei se vai chegar até ele, meu irmão, mas Papai Abel, esse neguinho aqui te ama pra caramba e obrigado por tudo, de coração, obrigado por tudo, pelo profissional que eu fui e agora seguindo a carreira como treinador, quero um dia ser pelo menos, isso aqui um pouquinho do que o senhor é. E mais, meu irmão, eu agradeço muito porque a história no Atlético ela foi fantástica e graças ao Abel, saindo do Atlético, eu acabei construindo outra história linda no Vasco. Com certeza. O gesto é muito bonito porque realmente a gente tem que saber reconhecer, né? As pessoas que passam na nossa vida e que engrandecem a nossa carreira. E o Alex está aí mostrando seu respeito com o Abel, né? E a importância dele para a carreira. Com certeza. Muito bonito. O Alex, falar outra coisa, você chegou ao Fluminense a pedido do baixinho Romário, né? Como é que foi chegar por lá a pedido depois dessa moral do baixinho, hein? Rapaz, esse baixinho aí, eu vou te falar, é outro cara também que eu agradeço demais a Deus por ter tido a honra, a felicidade, o prazer de jogar, para mim, um dos ícones do futebol brasileiro. E ainda ser uma pessoa que ele gostava de graça, particularmente, né? Então, para mim, é uma satisfação, um privilégio muito grande. Estava eu na Ponte Preta, último jogo do Campeonato Brasileiro, 2002, a bola rolando, o pau quebrando e o Romário conversando comigo. Onde você vai jogar ano que vem? Eu falei, Baixo, não sei porque aqui na Ponte as coisas não estão muito bem, a gente está com problema de salário atrasado, eu acho que a Ponte não tem interesse em renovar comigo e pelas coisas que estão acontecendo também no clube, provavelmente também eu não vou ficar, também não tenho muito interesse em ficar. E eu falei assim, então faz o seguinte, acabar o jogo, vai lá no vestiário conversar comigo, pegar meu telefone, que aonde eu for jogar ano que vem, você vai jogar comigo. Falei, Baixo, tem certeza? Acaba o jogo, vai lá no vestiário e a gente conversa. Eu falei, tá bom, vou lá. Acabou o jogo, fui no vestiário, dei um abraço nele, sentamos, conversamos, batemos um papo, falei assim, pega meu telefone, eu estou entrando de férias agora, vou para Miami,
quando eu voltar de férias, você me liga, eu vou passar uns 15 dias, 20 dias lá em Miami, quando eu voltar, você me liga e aonde eu for jogar o ano que vem, você vai jogar comigo. E o Romário estava com o contrato findando no Fluminense e havia uma possibilidade dele jogar no Flamengo, né? Porque o Flamengo estava sondando a situação do Romário para ir para lá. Rapaz, nesse meio tempo, tinham vários clubes me ligando, Marcos. E eu pegava meu telefone, dava para minha esposa atender para dizer que eu não estava. Pegava meu telefone, dava para meu pai dizer que eu não estava. Sabe? Então eu estava fugindo dos contatos, porque eu nunca tive empresário, né? Nunca tive quem respondesse por mim dos meus contratos. Então eu pegava meu telefone, dava para minha esposa, dava para meu pai e falava assim, fala que eu não estou, fala que eu estou de férias, fala que eu estou jogando bola, fala que eu estou em qualquer lugar, mas o telefone não está comigo. E aí, rapaz, deu 4 de janeiro, Marcos, todos os clubes se apresentando, que é início de temporada, né? Dia 2, 4 de janeiro é quando todo mundo se apresenta. Todo mundo se apresentando, e minha mulher olhando feio para mim dentro de casa. Ó, você fica esperando o Romário resolver sua vida, porque o Romário tá lá, passeando de férias lá, e você esperando o Romário resolver. Eu falei, não, calma, que ele vai chegar. Ele falou que onde ele vai jogar, eu vou jogar com ele, então espera que vai dar tudo certo. Rapaz, quando foi, acho que dia 5, Marcos, se eu não me engano, dia 5 ou 6 de janeiro, o Romário desembarca no Rio. A imprensa esportiva toda lá, né, querendo saber do futuro do Romário, onde o Romário vai jogar, não sei o quê. E eu acompanhando os noticiários, né? Falei, pô, chegou. O telefone deve estar ligado, agora eu vou ligar para ele. Rapaz, liguei desligado. Quando foi à noite, eu consegui falar com ele. Aí eu falei, quem é? Eu falei, pô, Peixe, sou eu, Alex. Eu falei, pô, você quer me matar? Todo mundo se apresentando. Ele, calma, Peixe, relaxa. Vou ter um jantar com o cara amanhã, o que eu resolvi amanhã, o cara vai te ligar, você vai jogar comigo, fica tranquilo. Eu falei, tá bom então. Quando foi no dia seguinte, meio-dia, meu telefone toca. Era o Davi Fischl, né? Deus o tenha também. Era o seu Davi que me ligou. Ele falou assim, ó, você se apresenta amanhã nas Laranjeiras para fazer seu contrato. Nem perguntou de salário, quanto você ia ganhar, nada. Se apresenta amanhã nas Laranjeiras e você vai jogar no Fluminense esse ano. Eu falei, tá bom. E nisso o Fluminense já estava se apresentando em Vassouras para pré-temporada, né? Renato Gaúcho era o treinador. Aí chega o Neguinho, né? Dentro do ônibus, dá bom dia para todo mundo. Renato nem olhou na minha cara. Renato nem olhou para mim. Eu falei, ih, rapaz, acho que não gostou muito da ideia, não, hein? Aí, enfim. Rapaz, eu sei que as coisas foram acontecendo, né? Dentro de campo, as coisas foram acontecendo. Acabou que eu virei outro homem de confiança do Renato também. E acabou que foi um laço bacana que foi criado. E eu agradeço muito ao Romário, cara. Eu agradeço primeiramente a Deus, sem dúvida nenhuma. E agradeço muito ao Romário por também ter deixado eu fazer parte um pouco da história dele dentro do Fluminense. Com certeza. Essas são as histórias que o futebol proporciona, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente entrar na carreira de sua de técnico. Você, em 2004, chegou a jogar no futebol grego, né? Mas você não cumpriu o seu contrato até o final e regressou para o Brasil. Quais problemas que você enfrentou lá? Porque todo atleta gosta, né, de seguir a carreira no exterior. E você acabou retornando mais cedo para o Brasil. O que aconteceu por lá? Marcos, esse acho que é o episódio mais triste assim, da minha carreira, porque a gente lidar com racismo no Brasil é uma coisa. Você lidar com racismo fora do seu país é outra situação totalmente diferente. O racismo e o racista, ele vai ser racista em qualquer lugar. Mas você lidando com o racismo no seu país, na tua terra, é uma situação, porque você sabe o seu direito, você sabe o que você vai poder fazer para que isso não aconteça efetivamente com você, tomar as medidas cabíveis. Quando você não está no seu país, a situação é totalmente diferente. Você é um estrangeiro, você é um estranho, né? E a Grécia é um país muito fechado, né? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu ouvi no clube que eu estava, que era no Off Creta, é que a Grécia foi feita para os gregos. Então, isso para mim foi uma coisa que opa, peraí, a Grécia foi feita para os gregos, você não é grego, você está aqui, né, você veio de fora, no país, então aqui você precisa ser muito mais do que você acha que é. E ter todos os cuidados que você precisa ter, porque aqui não é o Brasil, aqui não é a sua terra. Então, isso para mim foi uma situação que eu fiquei muito atento em relação a isso. Mas foram 2 episódios que eu não gosto muito de falar, mas que me deixaram muito triste, porque a gente estava voltando de um jogo pela Copa da Grécia, né? E lá na Grécia é tudo muito bem organizado, as pessoas descem a rua, tem aquela fila de táxi, as pessoas formam uma fila.
os táxis vão chegando, as pessoas vão entrando e a fila vai seguindo. Quando foi na minha vez de pegar o táxi, eu peguei minha mala, abri a porta do táxi e fui colocar minha mala dentro do táxi. E aí o taxista começou a gritar, Mavronon, 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 e eu... E aí eu empurrando a mala para dentro, o cara puxando a mala para fora. Eu fiquei sem entender um pouco, porque eu até então não sabia o que ele estava falando, não entendia grego, não entendia nada. E aí o Lambro, que era o volante do nosso time, estava passando no carro com a esposa e viu aquela cena, que a esposa dele tinha ido buscar ele, tinha visto aquela cena, ele parou o carro no meio da rua, desceu do carro, começou a discutir com o taxista, falou uns palavrões para ele lá, e pegou minha mala e falou, Alex, come on. Aí pegou minha mala, botou no carro dele e me levou para casa. No dia seguinte, no treino, o Soares, que é um outro brasileiro que estava lá no off comigo, já estava na Grécia há 7 anos, já tinha a vida toda lá, já tinha filhos nascidos na Grécia. Aí o Soares, no vestiário, me sentou de um lado, o Lambro do outro, ele falando com o Soares e o Soares traduzindo para mim. Meu irmão, chorei igual criança, né? E ali eu peguei o telefone, liguei para minha esposa, falei, só vou embora daqui. E a minha esposa, não, pelo amor de Deus, fica aí que aqui as coisas no Brasil, as coisas não estão legais. Minha esposa grávida da minha segunda filha, né? As coisas não estão legais, então é melhor você ficar aí, aguenta. Falei, tá bom, vou ficar. E aí, rapaz, vim embora pro Brasil, passei férias, não pude levar minha esposa comigo porque ela teve um probleminha no parto, aí minha filha nasceu, eu teve que ficar em observação mais 3 meses, eu tive que voltar sozinho. E aí, meu irmão, aí a gente saiu para jantar, eu, o Soares, a esposa dele, a Renata, e a gente estava num restaurante, né, e o Jadson, que era um outro brasileiro que tinha acabado de chegar também. Então o Soares foi fazer as boas-vindas para o Jadson, né, e a gente foi jantar. E aí a gente sentou no restaurante, aí você imagina, 3 negros sentados no restaurante, né, para jantar. O restaurante não estava cheio, então tinha praticamente de 8 a 10 garçons livres. A gente ficou praticamente 15 minutos esperando alguém nos atender, ninguém nos atendeu. E aí o Soares foi chamar um garçom para perguntar por que ninguém tinha vindo atender a gente. E aí o cara falou que era uma vergonha para ele, era tipo um insulto, ele sendo branco, grego, tendo que atender 3 negros sentados na mesa. Ah, meu irmão, aquilo ali para mim foi a gota d'água. O Soares, que falava grego fluentemente, esculachou, o cara chamou o gerente. Aí não deu polícia, mas o diretor do clube foi lá, rapaz, falou um monte lá pro dono do restaurante, enfim. Depois, quando chegou no dia do treino, eu cheguei para treinar, aí o capitão do time reuniu o time todo e falou o que tinha acontecido com a gente no restaurante. Todo mundo demonstrou indignação total, abraçou a gente de uma forma sensacional, espetacular. Então, tipo assim, meu irmão, eu era muito feliz no clube, com os atletas, com os companheiros, mas eu não tinha uma vida social. Minha esposa estava no Brasil, eu era totalmente dependente do Soares para fazer tudo, e ainda passando por essas situações de racismo lá. Por isso que hoje eu entendo muito jogador que vai precocemente para o exterior ter um mínimo de preparo, de respaldo, porque eu te digo uma coisa, nessa época o Rivaldo estava no Olympiacos. Estava o Rivaldo e o Giovani, ambos que já haviam jogado no Barcelona, eles estavam no Olympiacos. E um Luciano, que era um outro brasileiro, um dos primeiros que foi jogar na Grécia. A esposa do Rivaldo, com intérprete, com tudo, morando em Atenas, ela não deu conta de ficar lá. Agora você imagina eu morando numa ilha sozinho, entendeu? Sem a família por perto, ainda tendo que passar por essa situação. Peguei e vim embora, meu irmão. Falei com o presidente, pedi o presidente para rescindir meu contrato. O presidente não queria de jeito nenhum, porque as coisas estavam indo bem, né, Marcos? Dentro de campo as coisas estavam acontecendo bem. E aí o presidente não queria que eu saísse, mas ele honrou o compromisso dele comigo. Nesse ponto eu não tenho que reclamar, porque ele honrou meu contrato até o final, ele entendeu a situação pela qual eu queria voltar para o Brasil. E ainda assim, até hoje, graças a Deus, tem um carinho muito grande dos companheiros lá do Off Creta, do clube, de uma forma geral, mas particularmente a cabeça já não estava boa para ficar e eu achei melhor voltar para o Brasil. É inadmissível que até hoje aconteça esse tipo de coisa, né? Até hoje a gente vê episódios de racismo aí, uma coisa que não pode ter no dicionário do futebol, né? Em nenhum lugar, né? Então, a verdade, é lamentável isso. Ô, Alex, antes de falar um pouco desse seu final de carreira para entrar na sua vida de técnico, como é que foi para você administrar esse fim de carreira como jogador e perceber que era hora de parar?
Pô, Marcos, é legal você perguntar isso, porque tem jogador que não se prepara para isso, né, cara? Mas eu já vinha me preparando há um tempo para parar, sabe? Eu já vinha me preparando, então o último clube de expressão que eu joguei foi o Paysandu em 2011, né? Tive uma passagem pelo Madureira em 2010, se eu não me engano, 2009, né, pelo Madureira, e foi outro clube também que eu gostei muito de jogar com o seu Elias. Foi um clube, o Madureira é um clube certinho, organizado, bem estruturado. E depois do Paysandu, eu vim ajudando alguns amigos, treinadores, alguns amigos diretores que eu fiz ao longo da minha carreira como atleta, e vim jogando em alguns times pequenos, né? Mas eu já vinha me preparando, sabe, Marcos? E chegou um momento que você para, o corpo já não consegue responder mais, as dores elas já aumentam, a rotina de concentração, de treino, essa coisa toda já vai meio que te sufocando, então você para pensar, pô, acho que já está na hora, de uma coisa que você já vem amadurecendo, porque eu já vim estudando, já vinha me preparando como é ser treinador, graças a Deus só trabalhei com Fera, que também só me deu respaldo bom, só me deu uma escola boa também para fazer um grande trabalho depois disso. Mas foi legal, mas foi uma coisa natural, sabe? Não teve aquela pressão, não teve aquela coisa assim, porra, e aí, chegou a hora, tá na hora de parar. Não, foi tranquilo, foi extremamente de uma forma natural, vamos dizer assim. E a sua estreia como treinador foi no Ceilandense, né? 2014. Pô, na verdade, foi no Paranoá, na segunda divisão. Tá. Porque eu cheguei como jogador, né? Que eu fui ajudar um amigo, o Alexandre, que é um amigo meu até hoje. Eu cheguei como jogador, que ele falou, pô, vem me ajudar aqui e tal, o projeto aqui é para subir o time e tal. Eu falei, pô, não, vou para te ajudar aí. Cheguei num dia como jogador, aí houve um problema da direção com o treinador e eles acabaram demitindo o treinador. Aí, depois desse primeiro dia de treino, o Alexandre me liga e fala, negão, tá na hora de você encerrar de vez, não? Falei, por quê? Pessoal, o treinador acabou de sair, ser demitido, você não quer assumir, não? Falei, Alexandre, assim, de repente, do nada? Ele falou, pô, é assim, cara, tem que começar, tem que ser assim. Vamos lá, vamos encarar. E foi aí que começou, cara. Comecei como treinador, assim, meio que no estalo, mas já sabendo o que tinha que fazer, já sabendo os caminhos, e foi muito bem recebido pelo elenco. E depois disso, aí, como você falou, né, fui para o Atlético Ceilandense, para o Capital, para o Paracatu, e por aí foi. E a carreira foi seguindo, e está seguindo até hoje. E essa preparação sua, né, conta pra gente um pouquinho do como é que é o professor Alex Oliveira, né, o seu perfil de trabalhar e como é que você gosta de ver as suas equipes jogando. Bom, eu sou um treinador muito dinâmico, né, eu gosto que as minhas equipes, elas realmente tenham poder de marcação muito forte, acima de tudo, gostem de jogar futebol. Eu acho que eu tenho um pouquinho do Abel Braga, eu tenho um pouquinho do Renato Gaúcho, eu tenho um pouquinho de Givanildo Oliveira, eu tenho um pouquinho do Antônio Lopes, eu tenho um pouquinho dos caras que trabalham comigo. Principalmente, eu posso dizer que eu tenho uma junção de Renato Gaúcho com Abel Braga. Porque esses dois caras, para mim, são fantásticos, cara. Porque são caras que conseguem ter o grupo na mão, conseguem fazer suas equipes jogar, conseguem fazer com que o atleta, em momento algum, eles se sintam excluídos. Acho que isso vai mais da parte do Abel. E o Renato é um cara que ele consegue resgatar aquele atleta que ninguém acredita. Eu sou muito assim, como o Renato também. O Renato resgatou o Maicon, o Renato resgatou o Léo Moura, o Renato resgatou o Diego Souza, e o Renato fez esses caras jogarem de novo quando praticamente muita gente não acreditava. Hoje, trabalhando em time pequeno, Marcos, existe muito jogador por aí que muita gente não acredita. Eu acredito nesses caras. Eu faço esses caras jogar. Eu sou um cara que meu time marca muito forte, meu time tem que gostar da bola, meu time tem que gostar de fazer gol. Eu sou um cara extremamente competitivo. Então, das equipes que eu já trabalhei hoje, graças a Deus, já consegui ser vice-campeão no estado, já consegui colocar o time na Copa do Brasil. Então, gradativamente, o trabalho vem subindo. São equipes pequenas, né, Marcos? São aprendizados que a gente vai tendo por aí, com toda a dificuldade que o time pequeno tem. Mas eu sei onde eu vou chegar, meu irmão. Pode ter certeza que já a entrevista vai ser de uma forma diferente. Com certeza. E como é que você está nesse momento no mercado? Bom, eu tive no último clube que eu passei agora, foi o Atlético Três Corações.
né? Começamos o trabalho lá na segunda divisão do Campeonato Mineiro, e por uns problemas estruturais no clube, a gente acabou encerrando o nosso vínculo lá no início da competição. Mas hoje no mercado estou parado, né? Não estou sem clube ainda, mas estudando, como eu te falei, né? Estudando, né? Aprimorando, buscando conhecimento. Hoje eu sou treinador formado, tenho a carteirinha da BTS. Assim que acabar a pandemia, se Deus quiser, vai passar logo esse momento difícil que a gente está vivendo. Quero fazer a licença B da CBF também, mas quero fazer a presencial, porque eu acho que a gama de conhecimento é muito maior, e me inserir cada vez mais no mercado de trabalho para ser mais um treinador aí, se Deus quiser, conquistando meu espaço também. E qual é o seu objetivo como técnico daqui para frente? Meu irmão, eu quero ganhar tudo, né? Eu não vou mentir, cara. Eu posso até estar sendo repetitivo, sabe, Marcos? Mas eu quero chegar a ser um Abel Braga, cara. Eu quero chegar a ser um Abel Braga, porque eu tenho a minha forma de trabalhar, a minha forma de armar meus sistemas táticos, a forma de entregar, de verificar a qualidade de cada jogador que vai trabalhar comigo, característica, tudo isso. Mas eu falo pela vontade de vencer, sabe? Porque o Abel, para mim, ele é um gigante que quando todo mundo pensa que ele está morto, ele vai lá e levanta de novo e está batendo recorde em cima de recorde. Acabou de bater mais um no Inter agora, o treinador com o maior número de jogos no Inter, acho que o maior treinador com o maior número de vitórias no Campeonato Brasileiro sequencialmente. Enfim, são números que para mim, cara, pelo histórico do Abel, ele é um cara sensacional, meu irmão. Ele é um cara sensacional e o Alex Oliveira tem um pouquinho disso aí. E um pouquinho da irreverência do Renato Gaúcho, porque o Renato é um cara que deixa o seu time leve, né? Apesar de eu não concordar muito com as coisas que ele fala fora de campo, que é outro que dá combustível também para o adversário, mas quem conhece o Renato no dia a dia sabe, meu irmão, ele chama muita responsabilidade para ele, sabe? Então essa coisa de deixar o jogador leve, tranquilo, é porque o Renato ele chama responsabilidade para ele. E no grupo dele, ele fala assim, olha, eu chamei a responsabilidade, vocês vão lá e resolvem para mim. Então ele é esse tipo de treinador. E o Renato tem sido, há muito tempo, ele já revela o jogador. Desde quando a gente estava no Fluminense, ele já revelava, foi com o Carlos Alberto, foi com o Giancarlo, falecido Giancarlo, lateral direito, Fernando Henrique, acho que o próprio Michael, se eu não me engano, acho que o Renato subiu o Michael também, e outros jogadores da base do Fluminense que estouraram depois. E o Renato vem fazendo um excelente trabalho no Grêmio, fantástico, junto com o Alexandre, que o Alexandre na nossa época no Fluminense era o preparador físico, então esse casamento dos dois aí já vem de longa data. Não à toa, o Renato é aí o treinador hoje aí, o maior tempo de cargo no Brasil, à frente do Grêmio. E isso, para mim, é exemplo a ser seguido. Por isso que eu te falo que eu tenho um pouquinho desses dois aí, porque a oportunidade, quando vem, a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber o que faz. E Renato e Abel, meu irmão, para mim, são grandes escolas. E você ainda não teve oportunidade nesse eixo Rio-São Paulo ainda, né? Meu irmão, é o que eu falo. Hoje, eu não vou dizer para você que seria fácil estar na comissão técnica desses treinadores que eu já trabalhei. Porque eu estou procurando seguir, trilhar meu caminho, tomando porrada aqui embaixo, aprendendo como é trabalhar em clube pequeno, né? Para na hora que a oportunidade gradativamente ela vier surgindo, eu estar mais do que preparado para saber o que eu tenho que fazer. Então, hoje, a dificuldade que eu tenho, Marcos, é justamente disso, de estar sendo inserido nesse mercado, nesse eixo Rio-São Paulo. Mas eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, né? Pronto, a gente já está preparado e trabalhado para isso, a gente já está. Falta a questão da oportunidade, né? E a gente sabe que futebol é dinâmico, as coisas mudam o tempo todo, e o importante é que na hora que a oportunidade chegar, o telefone tocar, se alguém bater na porta, o Alex Oliveira já está pronto para assumir, pronto para fazer um grande trabalho. Está aí Marcão, no Fluminense, que veio fazendo um trabalho excepcional aí, terminou o Campeonato Brasileiro agora depois da saída do Odaí. O Marcão fez um excelente término de trabalho aí, né? E eu tenho certeza que eu estou nessa mesma linha. E assim, aconteceu com o Roger, aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu com o Marcão, aconteceu com o Renato, e a gente vai seguindo. Daqui a pouco o Alex Oliveira está aí também. Os clubes que quiserem um grande treinador, ó, o homem está na área, hein? Oi, estou na área. Pelo que eu já acompanhei o trabalho dele assim, vendo aí das equipes que ele, né, fez belos trabalhos aí. Então, uma grande oportunidade aí do eixo Rio-São Paulo, né? Contratar um grande profissional como o Alex Oliveira, que foi um grande jogador e agora está trilhando essa carreira de técnico aí.
Olho nele como está na área. Ô Alex, a gente entrando agora nessa reta final, vamos falar um pouquinho desse momento do Vasco, né? Você é torcedor do clube, a gente é torcedor, né? E eu queria saber o seguinte, o Vasco foi um dos grandes clubes da sua carreira, só que formou grandes equipes, mas nos últimos 20 anos vem deixando de lado o protagonismo para brigar contra o rebaixamento. E, lamentavelmente, vai disputar mais uma Série B esse ano. Eu queria saber de você, que é um torcedor, tem uma história como atleta, e isso conta muito nessa opinião. Como é que você encara essa triste situação do clube? Mas eu, falando um pouquinho do término do Vasco no Campeonato Brasileiro agora, eu achei que o Vasco ele já foi um time que já estava dando características de rebaixamento quando o Vasco fez aquele clássico contra o Flamengo da forma como o Vasco jogou. Aquilo ali não é Vasco. Com todo o Vasco não joga clássico daquela forma. Entendeu, irmão? Então o Vasco não pode ser um time acovardado como foi jogando aquele jogo contra o Flamengo, esperando, jogando para não tomar gol, entendeu? E acabou que perdeu o jogo do mesmo jeito. E o Vasco, repetidamente, tem sido um time que finaliza, vinha sendo um time que finaliza pouco, um time que praticamente não está indo atrás do placar, não conseguiu virar um jogo. Então, isso para mim é inadmissível ver o Vasco dessa forma. Já vinha dando mostra de rebaixamento desde lá. E acabou que culminou em mais um rebaixamento. É triste. É triste. Eu gostaria de estar falando aqui com você e depois desses 20 anos das últimas grandes conquistas do Vasco, ter tido outras conquistas, a gente está podendo estar falando delas aqui. Mas, infelizmente, a gente está tendo que falar de 20 anos atrás e falar de mais uma tragédia que, para mim, mancha muito os 4 títulos nacionais que o Vasco tem, com esses 4. É lamentável, é muito triste estar tendo que falar disso. E você considera, Alex, que o lado político hoje em São Januário ele está falando mais alto que a paixão pelo clube? Bom, isso é o retrato, né? Eu acho que isso é o retrato de como denegrir a imagem do clube, como acabar com o clube de futebol. E acho que o Vasco ele tem dado mostra de como fazer tudo errado, né? Então, se você Corinthians caiu, voltou, foi campeão brasileiro, campeão do mundo. Palmeiras caiu, voltou, campeão da Libertadores, campeão brasileiro seguidamente, né? Grêmio caiu, voltou, campeão da Libertadores, né? Então, por que o Vasco não conseguiu fazer as mesmas campanhas? Olha o cenário político desses clubes e olha o cenário político do Vasco. E aí eu te pergunto, por que o Vasco não conseguiu ser grande como esses outros clubes? Presa de cair, voltar no campo e voltar a conquistar. Porque justamente por causa do cenário político do clube, a vaidade, as brigas dentro do clube, elas destruíram o Vasco. O que mantém o Vasco de pé até hoje é a paixão do seu torcedor. Se não for por ele, o Vasco com certeza vai continuar se apequenando. Porque o que a gente vê, a desunião que há dentro do clube hoje, é inadmissível o clube da grandeza do Vasco ter que passar por tudo isso. É verdade. E para concluir, passa ano após ano, né, o Alex, o Vasco convive com essa situação de salários atrasados, né? E isso para o jogador, para a imagem do clube, é muito ruim, né? Eu acredito que você tenha vivido também essa situação por lá. Como é que é o jogador nessa hora conviver com essa experiência dos salários atrasados? Reflete no campo? Reflete, irmão, reflete sim, porque a partir do momento que você... Eu já passei por isso, eu fiquei 9 meses de salário atrasado no Vasco, 9. Não foi nenhum, nem 2, nem 3, eu passei 9 meses no Vasco sem receber, 9. Então, isso é uma coisa que refletia bastante. A partir do momento que você vestia a camisa do Vasco, você entrava em campo para jogar, os seus problemas ficavam para fora. Sem dúvida nenhuma, a gente sempre conseguiu lidar muito bem com isso. E mesmo estando 9 meses de salário sem receber, nós nunca fomos rebaixados. Na minha época, isso não aconteceu, né? Mas isso reflete porque quando acaba o jogo, quando o jogador precisa ir para casa, quando o jogador tem filho pequeno para criar, aí vão dizer assim, pô, mas jogador de time grande ganha bem. Não é assim não, meu amigo. Jogador de time grande, jogador de time pequeno, ele não é só ele. É ele, a família dele, os pais dele, de repente os irmãos também. O cara sustenta um caminhão de gente em volta dele ali, sabe? E todo salário faz falta. Então isso refletia muito no pós-jogo, ou na semana que antecedia jogo.
entendeu? As promessas que se repetiam seguidamente, que amanhã nós vamos resolver, que amanhã nós vamos resolver, e nunca resolvia, e o jogador era sempre era o para-raio de tudo, né, vamos dizer assim, e isso, sem dúvida nenhuma, era uma coisa muito ruim mesmo, e refletia. E por isso que eu não concordo muitas vezes o jogador ser chamado de mercenário, essas coisas todas, porque só quem vive os bastidores é que sabe, entendeu? O que se passa realmente de fato, o jogador não poder ir para a imprensa falar o que está acontecendo, o jogador não vai, não pode, né? E às vezes, muitas vezes disso, o torcedor não fica sabendo o que realmente de fato está acontecendo dentro do clube, por que está acontecendo aquilo, por que o jogador faz greve, igual o pessoal do Figueirense, o time do Figueirense deu um jogo por WO por falta de salário. Os caras chegaram no extremo, chegaram no limite, não estavam aguentando mais ouvir promessa, né? E olha a grandeza do Figueirense, é um clube de camisa, um clube de peso, entendeu? Infelizmente, essas coisas acontecem, mas o Vasco é muito grande, não deveria, não poderia estar passando minimamente por uma situação como essa, de forma alguma. E para concluir, Alex, o que você acha que possa ser feito para o Vasco voltar à Série A novamente e estabilizar essas situações de queda? Eu acho que primeiro você precisa limpar os bastidores, né, Marco? Eu acho que acima de tudo, eu acho que já deu. Tem gente ali dentro que, sinceramente, eu acho que já deu o que tinha que dar para o Vasco, ou já tirou o que tinha que tirar do Vasco. Acho que já está na hora de deixar o Vasco seguir, sabe? Porque qual empresa hoje, Marco, sinceramente, qual o grande empresário hoje, apaixonado por futebol, que vai colocar sua marca hoje no Vasco da Gama, sabendo dos bastidores do clube? Quem vai colocar? Quem vai fazer? Sabe? Infelizmente é muito triste a gente ver isso, sabe? Porque, como eu te falei, quem sustenta o Vasco hoje, quem mantém o Vasco de pé, ainda é o seu torcedor. Mas eu acho que esse rebaixamento foi um tapa na cara do torcedor do Vasco, sabe? Então, o Campelo ficou 3 anos como presidente do clube. Qual foi o legado que o Campelo deixou? O que o Campelo deixou positivamente para o Vasco da Gama? Para mim, no meu entender, que eu acompanhei tudo isso que aconteceu, absolutamente nada. Não deixou absolutamente nada. E eu sou torcedor do Vasco. Eu aqui agora estou falando como torcedor do clube, que eu aprendi a amar, que eu sou apaixonado, que eu vivi lá dentro, que eu conquistei as maiores coisas, as maiores conquistas lá dentro. Então, eu acho que eu tenho o direito de falar o que eu penso. Tenho o direito de falar o que eu sinto pelo clube que eu sou apaixonado. Eu não quero continuar sendo motivo de chacota na rua. Eu não quero continuar sendo motivo de torcedor rival ficar rebaixado, Série B. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso. E, sabe, é um desdém, para nós, torcedores, parece que é um desdém muito grande dentro do clube. Tanto fez como tanto faz, se foi rebaixado, se não foi. Sabe, parece que a coisa está assim. Gente, parece que perderam a noção do tamanho, da grandeza do Vasco da Gama, da história do Vasco da Gama, que clube é o Vasco da Gama, porque eu acho que perderam essa noção. O Vasco da Gama é um clube pioneiro em tudo, e parece que perderam essa noção. E hoje estão massacrando o torcedor de todas as formas possíveis, por causa de vaidade, briga interna, e dentro de campo, que é o carro-chefe. O carro-chefe do clube de futebol é o que acontece dentro de campo, é ali que sai patrocínio maior, é ali que tem patrocinador master, é ali que você faz o torcedor voltar a acreditar. E dentro de campo, o que está sendo feito? Só tem entregado para o torcedor rebaixamento, péssimos resultados, jogos ruins, e o torcedor vai acreditar no quê? O torcedor fica desacreditado, irmão. Eu sinto muito, muito triste eu ter que falar isso. Mas eu acho que chegou um momento que precisa haver um consenso. Um consenso. Se não houver, você, Marcos, você seria presidente de um clube que está quebrado, falido, sem dinheiro? Eu não entendo essa briga gigantesca que há dentro do Vasco para ser presidente. Os caras brigam, quase se pegam, quase saem no braço para ser presidente do Vasco. Qual a finalidade? Eu acho que a única solução para o Vasco hoje é se viesse um shake árabe desse aí, o cara, alguém mostrasse para ele qual é a história do Vasco, o cara chegasse e despejasse um caminhão de dinheiro aí, mas ele falasse, quero todo mundo para fora. Fora, todo mundo. Vai sair? Será que ainda assim eles entregariam o Vasco? Eu tenho minhas dúvidas, viu, irmão? Tenho minhas dúvidas. Mas e quanto à paixão? E quanto ao que o Vasco representa para nós? Alguém está pensando nisso? Esse é a minha grande pergunta, meu grande questionamento. O Vasco da Gama, ele nunca vai deixar de ser Vasco da Gama para nós. Mas parece que para alguns ele deixou de ser. Entendeu, irmão? Isso para mim é muito triste. É lamentável que a situação do Vasco tenha chegado nesse ápice, né?
o Vasco tem que ser colocado, a instituição tem que estar acima de tudo, né? Então, infelizmente, nesses últimos 20 anos, o Vasco ficou refém de muitas coisas e está pagando um preço caro por isso, né? Só para te interromper um pouquinho aqui, irmão, pra você ter ideia, eu tinha 3 sobrinhos vascaínos, 3. 2 já deixaram de ser. Eu falei, pô, vocês vão virar Flamengo? Eu falei, não, tio, eu não vou virar Flamengo, mas eu não quero mais ser Vasco. Meus colegas me perguntam na rua agora se eu sou Vasco, eu falo, não torço para ninguém mais, não. Ou seja, até as crianças hoje, os moleques estão com vergonha de falar. Ninguém aguenta mais ser sacaneado, ninguém aguenta mais ser zoado, entendeu? E quer dizer, a gente demonstra a nossa paixão, a gente é o que é pelo clube e a gente vê as coisas do jeito que tá. Eu peço muito encarecidamente e tento ver cada ano uma esperança, uma luz no fim do túnel, alguém aparecer e fazer o Vasco voltar a ser o Vasco que a gente ama, né? Mas tá difícil, irmão, não vai ser a curto prazo não, viu? E eu temo, Marcos, escuta o que eu tô te falando, eu temo muito, muito, e eu tenho minhas dúvidas se o Vasco sobe para a Série A esse ano. Tenho minhas dúvidas. Tem que reforçar, porque realmente o time está precisando de reforços, está precisando evoluir nesse sentido, porque vai ser uma Série B muito, muito difícil, né? Com muitos times grandes que caíram e que estão se reforçando, né? O Vasco ainda está atrás nesse quesito, mandou muita gente embora, mas o processo ainda está moroso, né? E tem que ter time, né? Tem que ter elenco, acima de tudo, porque a Série B é difícil, é complicado, e se não tiver time, elenco, realmente complica, né? Bom, Alex, a gente está chegando ao fim dessa resenha aí. Eu espero que a gente se encontre novamente aí em breve, de preferência que você esteja dirigindo uma grande equipe do futebol brasileiro, né? Deus quiser. Fica aqui o meu agradecimento, né? E por você disponibilizar o seu tempo aí. E eu deixo esse momento aí para você se despedir e deixar um recado aí para a imensa torcida vascaína, que tem um carinho muito grande por você. Eu só tenho gratidão, né? Acho que o que fica de fato mesmo é gratidão, porque você ser torcedor do clube, apaixonado pelo Vasco, ter tido a felicidade, a oportunidade de jogar, vestir na camisa do clube que você torce, conquistar as coisas que eu conquistei, é só gratidão. Agradecer muito, obrigado mesmo ao torcedor vascaíno por todos esses momentos que a gente viveu junto. Não vamos deixar de ser Vasco nunca, isso é fato, né? Mas deixar um grande abraço para o torcedor vascaíno e eu tenho certeza que, assim como eu, eles estão acreditando em dias melhores no Vasco e, se Deus quiser, esses dias chegarão. Um grande abraço ao torcedor vascaíno aí e obrigado por tudo. Com certeza. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você acompanha essa resenha até o final, deixe seu like nesse vídeo, comente, compartilhe, ajude a divulgar esse conteúdo no YouTube. Alex Oliveira foi um grande jogador no Vasco e é muito bom que esse vídeo seja divulgado para todo mundo saber aí da carreira que esse cara teve dentro do clube e no futebol brasileiro, né? Obrigado a você, fica com Deus e até a próxima!